Questão 23. A produção de instrumentos de pesquisa deve ser sucessiva, isto é, do geral para o particular, sendo o guia o primeiro instrumento a ser elaborado. Sendo o guia o primeiro instrumento a ser elaborado. A questão está correta. Porém, eu quero aproveitar para vocês, no slide 25, eu trago um conceito de guia versus catálogo. Nós vamos iniciar agora uma série de questões onde se o aluno souber fazer duas, três leituras do dicionário básico de arquivologia, ele consegue acertar a maioria das questões. Por exemplo, a questão 23 está correta. Mas o que é um guia? O que é um guia segundo a arquivologia? Guia segundo a arquivologia é instrumento de pesquisa destinado à orientação dos usuários no conhecimento e utilização dos fundos que integram o acervo de um arquivo permanente. Porém, na questão passada, na questão anterior, nós falamos de quê? Nós falamos de catálogo, não é isso? Eu vou explicar para vocês o catálogo para entender melhor por que a questão 22 está errado. O que é um catálogo? Instrumento de pesquisa elaborado segundo o critério temático, cronológico, ou nosmático, ou geográfico, incluindo todos os documentos permanentes a um ou mais fundo, descritos de forma sumária ou pormenorizada. Então, isso é a questão do catálogo. Então, a questão 23, vamos retornar à questão 23. A produção de instrumentos de pesquisa deve ser sucessiva, isto é, do geral para o particular, sendo o guia primeiro instrumento a ser elaborado. Exatamente, a questão 23 está correto. Faço uma ressalva para vocês que deva ler 3, 4 vezes o conceito de guia, de catálogo, que sempre é potencial questão de prova para vocês. Questão 24. Elaborar o inventário é necessário organizar o instrumento de pesquisa segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou topomímicos, reunido a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos. Está errado, gente. Por que está errado isso, gente? É fácil, nós acabamos de fazer a leitura de quê? De catálogo. Qual que é o erro da questão 24? O erro da questão 24 está na palavra inventário. Inventário. Professor, se eu trocar a palavra inventário por catálogo, 100% correta. Por quê? Porque eu acabei de fazer a leitura para vocês sobre o catálogo. De novo, eu vou ler aqui no slide e você vai acompanhar no texto da questão 24 para você identificar, para você entender como é que é a cabeça de banca examinadora para elaborar a questão de concurso público. Preste atenção. Questão 24, eu leio aqui, eu vou ler no slide e você vai acompanhar no caderno de exercícios, questão 24. Vamos lá. Catálogo. Instrumento de pesquisa elaborado segundo o critério temático, cronológico, onosmático ou geográfico, incluindo todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos, descritos de forma sumária ou pormenorizada. Opa, professor, quase igual. Isso, mudou algumas coisinhas. Questão 24 está errada, porque a palavra errada, o erro está na palavra inventário. Se ele troca para o catálogo, está 100% correta. Já que eu falei inventário, eu vou ter que explicar mais para vocês. Então vamos aqui, inventário. Questão 26. Na arquivologia nós temos o inventário analítico e o inventário sumário. O que vem a ser o inventário analítico? O inventário analítico é um instrumento de pesquisa no qual as unidades de arquivamento de um fundo ou de uma de suas divisões são identificadas e pormenorizadamente descrita. Então isso que vem a ser o quê? O inventário analítico. E o inventário sumário? O inventário sumário é um instrumento de pesquisa no qual as unidades de arquivamento de um fundo ou de uma das suas divisões são identificadas e previamente descritas. Previamente, então isso aqui é o inventário de sumário. Tem nada a ver com a questão 24. Questão 25, vamos aqui na questão 25. Questão 25.
Quando é necessário elaborar um instrumento de pesquisa a partir de uma relação seletiva de documentos pertencentes a um ou mais fundos e descrever as peças documentais de uma maneira minuciosa, está se produzindo um repertório? Repertório, pronto. O que acontece? Para o aluno acertar a questão 25, ele tem a obrigação e o dever de saber o que significa repertório. Senão ele não vai conseguir acertar. O professor foi mais uma vez nos arquivos da arquivologia e trouxe o que significado do repertório, está no slide 27. Eu vou ler no slide e você vai acompanhar no seu caderno de exercícios, questão 24. Acompanhe comigo, acompanhe com você. Repertório, instrumento de pesquisa que são descritos pormenorizadamente, documentos previamente selecionados, pertencentes a um ou mais fundo, podendo ser elaborados segundo critério temático, cronológico ou nosmático. Então a questão está o quê? Correta. A questão 25 está correta, porque não contrapôs o conceito de, o conceito de repertório. Questão 26. A função dos arquivos permanentes de franquear o acesso. A função dos arquivos permanentes de franquear o acesso aos documentos sob a custódia é irrestrita até mesmo para franquear o acesso aos documentos sob a sua custódia é irrestrita até mesmo os documentos classificados com alto grau de sigilo. Gente, está errado, completamente errado essa questão, por quê? Porque os arquivos permanentes têm valor cultural, histórico e são de livre acesso. Não tem nada de restrição. Questão muito fácil, a questão 26. Questão 27. Com relação à legislação arquivística brasileira, julgue os itens e os próximos itens. Pronto. Falou do que? Legislação arquivística brasileira. Nós estamos falando do qual lei? Lei 8159 de 2001. Com certeza irá despencar essa lei no seu concurso público. É uma lei muito curtinha, de 24 arquivos. Cai, professor, cai. Espere e aguarde e você verá, já já. Questão 27. A publicação do edital para eliminação de documentos de um órgão público impede qualquer manifestação ou retirada de documentos ou cópias de peças de processos? Errada. Por que não impede? O único erro está na palavra impede. Por que não? Porque se você está fazendo um edital de publicação para eliminar determinado material no arquivo, você está tornando público. Quem tem interesse em determinado arquivo, por favor, comparecer na repartição tal. Não é para impedir, mas sim para fomentar a participação das pessoas que provavelmente teriam algum tipo de interesse nesse tipo de material. Questão fácil, questão 27. Questão 27 está errada. Questão 28. A avaliação de documentos públicos é uma atividade reservada para execução direta pelos órgãos do poder público, sendo permitida a terceirização das atividades técnicas auxiliares. Correto. Essa questão está super correta, mas preste atenção comigo, olha só. Você tem que prestar atenção. A avaliação dos documentos públicos. Opa, se é documento público, quem só pode executar é o poder público, não é isso? Então, olha só. É uma atividade reservada para execução direta pelos órgãos de poder público? Sim. Sendo permitida a terceirização das atividades técnicas auxiliares? Corretamente. Auxiliares, não primárias. 29. A eliminação de documentos públicos pode ser feita independentemente da existência no órgão de uma comissão permanente de avaliação? Olha só, gente. Eliminação de documentos públicos. Então, tudo bem. Professor, está lá, questão 29. Eliminação. O que diz a legislação sobre a eliminação? Slide 28. Eu vou trazer para vocês o que? O artigo 9º e o artigo 22 da Lei 8.159 de 91, que vai regular sobre a eliminação de documentos públicos. Olha aqui. Vamos lá. Eliminação de documentos. A eliminação de documentos públicos, a eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Então diz isso, gente, a eliminação de documentos públicos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública
na sua específica esfera de competência. Então a questão está totalmente errada, a questão 29, não tem nada a ver galhos com bugalhos. Tá? Vou ler a 29 novamente para vocês. A eliminação de documentos públicos pode ser feita independentemente da existência no órgão público de uma comissão permanente de avaliação. Está errado, gente. Depende de quê? Até de uma instituição, de uma... Está aqui, ó. Uma instituição arquivística pública. Quem que é isso, gente? Está errado essa questão. Questão 30. Os arquivos permanentes produzidos e ou recebidos pelas agências reguladoras devem ser mantidos sob a responsabilidade da própria agência, garantindo o direito de a sociedade ter acesso aos documentos públicos. Primeiro, tem muitas questões aqui que está lá, né, conforme a agência. Por quê? Porque essa aqui é uma prova de concurso público de agência reguladora. Isso aqui é uma prova da agência da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, por isso que tem várias questões que falam de agência, que não tem nada a ver com uma teoria específica. Simplesmente dada a característica da prova, do certame do concurso. Para a questão 30 está correto. Por que está correto? Porque a cópia do artigo 22 da Lei 8.159 de 91. O que diz o artigo 22? É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. O que diz a questão 30? Os arquivos permanentes produzidos ou recebidos pelas agências reguladoras devem ser mantidos sob a responsabilidade da própria agência, garantindo o direito da sociedade ter acesso aos documentos públicos? Correto. Então a questão 30 está correta. O amparo legal da questão 30 é o artigo 22. Vamos aqui, artigo 31. Opa, artigo não, questão 31. O Conselho Nacional de Arquivos visa implementar uma política nacional de arquivos públicos e privados, com vistas à questão da preservação e o acesso dos documentos arquivísticos. Gente, vamos aqui. Está errado. Por que está errado? Vamos fazer a leitura do artigo 18. Prova de arquivologia, a Lei 81/59 é leitura obrigatória. No mínimo, uma ou duas questões serão cópia dessa lei, Lei 81/89. Aqui diz aqui na questão do Conselho Nacional de Arquivos. Gente, quem que criou o Conselho Nacional de Arquivos? Foi a Lei 81/59. Então vamos na Lei 81/59 para fazer a leitura. O que diz sobre o Conselho Nacional de Arquivos? Ele está hospedado, a questão 31, e o Conselho Nacional de Arquivos está no artigo 18 dessa lei. O que diz o artigo 18 dessa lei? Compete ao Arquivo Nacional a gestão e recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sobre a sua guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Parágrafo único. Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais. Então, compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento de documentos produzidos pelo Poder Executivo Federal. Questão 31. O Conselho Nacional de Arquivos visa implementar uma política nacional de arquivos públicos e privados. Privados? Opa! Com vistas à gestão, preservação e acesso ao documento arquivístico? Está errado pela palavra privados.